Olá pessoal, tudo bem? Eu quero compartilhar um pouco hoje com vocês o mapa da Whitney Houston, como o aniversário de morte dela, ela é leonina, e hoje, como aniversário de morte, quero compartilhar um pouquinho, até para homenagear como um ato simbólico, e colocar para vocês um pouquinho das questões que a gente pode ver no mapa de nascimento de uma pessoa e o que a gente traz de memórias. Eu escolhi aqui hoje para falar disso quatro pontos principais: a adolescência complicada que ela teve, a questão das adicções, o nome e a fama como herança transgeracional. Vamos começar a falar um pouquinho a respeito da memória da Whitney. Ela tem memória fogo, então é uma memória intuitiva, é uma memória impulsiva, é a mais arcaica das quatro, é a primeira memória que nós temos enquanto seres humanos, é aquela que se relaciona às tribos, a memória arcaica. Então, é uma memória de liderança, empreendedorismo, criatividade, questões corporais, a habilidade corporal, também tem questões de problemas de autoridade, violência, até por conta da linhagem masculina, a precedência dos homens, né, dessa linhagem, como ira, irritação, que é uma energia masculina, então tem uma certa complexidade quando nós falamos das mulheres. Vamos falar um pouquinho, então, do que eu trouxe aqui para vocês. Então, o que a gente pode ver aqui? O signo oculto em destaque, então, são questões transgeracionais que ela já traz no mapa em destaque, que é aquilo que a gente precisa trabalhar, que a gente poderia olhar e desenvolver. Então, aqui a gente já tem um ponto importante. Lua em Ares já é um emocional impulsivo, e aqui a gente também valida a memória. Então, são pessoas que têm essa energia fogo, essa energia intuitiva masculina, impulsiva, líder, muito forte no inconsciente. E também vem de questões através da mãe, a linhagem materna aqui. A linhagem masculina tem precedência, então a gente pode ver que tem muita questão do masculino aqui. E o Sol em Leão também, as pessoas com Sol e Lua em Leão, às vezes o ascendente também traz um pouco disso, já vem com essa questão de trabalhar as autoridades, né? A autoridade interna que vem como reflexo do pai, da relação com o pai. Falando um pouquinho também sobre o nome, então ela tem o nome composto, que é uma coisa que eu já venho falando aqui para vocês em alguns vídeos. Questões entre irmãos, é bem importante falar sobre isso quando a gente tem a questão do nome. Ela tem o pai e a bisavó também tem nome composto. A herança que ela traz também no inconsciente fala muito desse ascendente em peixes, que são as questões religiosas, tem uma forte influência da religião gospel. Também tem muita parte musical na família e que ela também herda, como a fama, né, quando se tem o Sol, a Lua e Leão, a questão da fama, para trazer um certo reconhecimento, né, e a questão geracional também dos negros, da vida que ela traz e do contexto social que ela traz, também para trazer um certo reconhecimento da voz através do soul, da herança da religião gospel também. E Ascendente em Peixes vai falar muito da questão musical, dos dons e talentos musicais. E qual é o problema, ou a sombra que nós trazemos com o Ascendente em Peixes? Ele vem para a família para trazer compaixão. Só que quando a gente está na sombra e desenvolve muito pouco as questões psíquicas, elas se tornam psicossomáticas. E aí onde Sol, Lua em Peixes trazem no seu inconsciente os vícios. Então ela foi uma pessoa que trouxe muitas questões de vícios, de drogas, né, a questão das adicções, especialmente também por conta desse excesso dessa energia masculina em desequilíbrio. Então tem muito masculino nessa família, nessa árvore, e falta de, por exemplo, do papel dos homens. Seria interessante pesquisar a questão entre os homens, o papel que eles exercem nessa família e por que as mulheres são tão mais em evidência. E qual é o preço que as pessoas com fama, quando a gente fala de pessoas famosas, sempre existe o preço a pagar. Então, aqui o eixo Virgem Peixes deixa muito claro a questão das adicções e o quanto a pessoa somatiza. E de onde é que vem essa herança
dos bisavós, de um preço a pagar, virgem é aquele que purifica. Quais são as questões que ela veio purificar, mas que foi para a questão das adicções? E aí tem questões também da adolescência, por conta do Sol em Leão, e junto com a Vênus. Então, é um feminino que precisa olhar para a adolescência, qual é a fase, o que aconteceu nessa fase, enquanto indivíduo, e quais são as questões sistêmicas, porque ela traz isso na casa do profissional. Então, o que essa pessoa precisou abrir mão, né? O que faltou? Geralmente, quando a gente fala de pessoas famosas, elas têm muita privação de coisas cotidianas. Então, por exemplo, se abstêm ou são privadas de várias coisas, por exemplo, ir ao supermercado ou coisas mais comuns entre pessoas comuns, e que as pessoas famosas se abstêm. E outra coisa também, quando na construção da carreira, também precisa abrir mão, por exemplo, de uma adolescência normal, de fazer coisas de adolescente para poder investir numa carreira e o preço a se pagar por isso. Então, a questão do nome, da adolescência e da autoridade das mulheres em detrimento à força do masculino são coisas que pesaram muito para essa pessoa. A causa-morte foi afogamento acidental, mas a gente sabe que quando tem, para um pouquinho da astrologia básica, o eixo Virgem-Peixes aqui, ele mostra um excesso de medicação, um excesso de questões de psicotrópicos, por exemplo, né, excesso de drogas. Isso pode, às vezes, ser até alopatia, por exemplo. Não precisa ser exatamente drogas, mas aí a gente conhecendo um pouquinho da história dela, já valida que isso tem muito a ver com as adicções. Então, aqui de novo, eu enfatizo para você a questão da falta de estrutura interna. Quando a gente tem essa desestrutura ou tem desequilíbrio, aqui a gente pontua muito a questão do masculino e a figura das mulheres como relevância, então uma inversão de papéis, uma inversão de energias e desequilíbrio, e o que isso traz de consequência para os descendentes, para as gerações que vêm depois. E a questão do nome também, como sugestão para olhar para os irmãos, o que aconteceu nesses irmãos. O nome Elizabeth também é muito relevante na cultura americana, então sempre tem questões importantes com relação a esse nome, a força do nome, a questão de realeza, de nobreza e de questões também entre reinos, quando a gente pesquisa pela genealogia, e especialmente ascendente peixes, com peixes também na 7 junto com Saturno, o que aconteceu, qual foi a falta de identidade, que tipo de liberdade faltou para essas pessoas, ou para essa pessoa, no caso que a gente está avaliando aqui, analisando um pouquinho, o que faltou, quais foram as prisões que essas pessoas viveram e que acaba como consequência nas adicções e o preço a se pagar pela fama. Então, isso é um pouquinho do que eu queria contribuir com vocês, só para a gente deixar como um ato simbólico, como uma homenagem a essa pessoa, essa cantora que deixou um legado muito bacana para quem gosta de uma boa música. Então, era um pouquinho do que eu tenho para contribuir para vocês. Espero que você goste. Se você gostou desse assunto, curte, compartilha. Muito obrigada.